Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, todo mundo! Bom dia, pessoal! Bom dia! Como que vocês estão? Bom dia! Como é que vocês estão? Feriado hoje? Como que vocês estão aí? Um monte de gente com sono, né? Muito interessante. Feriado. O que representa esse dia, né? Então, os religiosos aí podem falar melhor. Mas representa a energia crística, né? O corpo, o sangue. Então, assim, eu olho para isso de uma forma característica, né? Vocês sabem que eu tenho uma forma de olhar. minha. Mas eu olho assim para esse feriado uma um lembrar, né? Um lembrar, uma lembrança para todos que existe uma força muito maior que a nossa, germinadora. Ontem eu li uma canalização de um aluno, de um amigo que me enviou, e era uma canalização dessa energia, foi bem interessante, dizendo isso, né? Quando Sananda veio para o planeta, ele estava ancorando a força. Então, quando ele se dirigia ao Pai, ele estava se direcionando à matriz daquela força. Essa força é uma força geradora de vida, literalmente. Cada um de nós tem uma parte dessa força por estarmos vivos. E é muito interessante, né? As religiões comemoram muitas coisas, o sacrifício, eles comemoram literalmente o sangue, o sacrifício, né? E se você olhar o sangue como a vida, o sangue tá ali, tá correndo, quando a pessoa morre, o sangue ele vai engrossando, ele vai parando de correr, ele perde a vida. Então é importante a gente, que as pessoas têm algumas formas de olhar muito copiadas, né? Então, eu recebi da minha avó, do meu pai, tarari, tarará, então chega para mim e eu vou passar para frente. E eu acho super interessante quando as pessoas começam a fazer questionamentos, né? Questionamentos. Então, esse ano, por exemplo, vou contar uma historinha aqui. Meu neto, eles estavam em outro bairro, né? Vivendo em duas casas, eu até tinha comentado aqui, estavam lá por causa dos treinos e tal. E aí eles resolveram que esse ano ia voltar a ficar aqui. E aí toca pegar uma vaga numa escola aqui. E acabou que não tinha vaga na escola que ele queria. E foi para uma escola que era de origem adventista, né? Mas meu filho foi lá conversar antes, porque uma das coisas que a gente literalmente não escolhe é lavagem cerebral, certo? E que muitas linhas têm. E aí é claro, óbvio, né? Que tudo, não imagina, não imagina, não imagina. Começa as aulas. E começa as aulas, e aí assim, tudo era em relação à religião, à Bíblia. E aí meu neto, ele é muito inteligente, daí ele começa a fazer perguntas. Então era muito interessante, ele chegava para o pai e fazia algumas perguntas, né? Por que na Bíblia diz isso? Sabe? Por que na Bíblia fala assim? Por quê? E os porquês, né? E meu filho já estava assim, olhando aquilo, isso fazia 2 meses que estava na escola. 2 meses. E aquela sensação de invasão, literalmente, de invasão.
Porque uma coisa é você ter uma religião, outra coisa é você impor a sua religião. E é óbvio que eles não impunham categoricamente, mas, né? Tudo era, por exemplo, uma das coisas era a história como a Bíblia contava. Então era muito interessante, né? E aí, é claro que um dia ele ligou para outra escola e tinha a tal da vaga. Olha, surgiu uma vaga. E eu falei, oh, meu pai, né? E aí voltou para a escola que ele queria, que era a escola que ele estudava antes de ir para lá. Então foi muito interessante todo esse processo, né? E a gente vê isso, né? Eu ouço isso, eu não vejo, eu ouço. Aqui perto da minha casa tem uma igreja. Gente, fica mais 100 metros, mas é óbvio que eu ouço aqui da minha casa, porque tem dia que o microfone deles estão assim, parece que eles colocam as caixas de som na janela, sabe? E como é vazio, não tem nenhum prédio, nada, acaba vindo. Então eu acho muito interessante, né, aquela coisa, a energia de punição, de eu tenho que fazer, porque senão eu vou ser punido. Eu tenho que sofrer e todo sofrimento é por uma causa maior. Então, assim, eu percebo que não só as religiões, mas muitas linhas, até mesmo dos, entre aspas, despertos, estão indo para essa direção, sabe? Outro dia eu peguei na internet uma postagem, eu fui até olhar, eu falei, eu não creio que eu tô vendo isso, né? De falar exatamente dos desastres, a Terra está piorando, as coisas vão piorar. Então, podem piorar? Podem nessa realidade, mas você pode criar uma realidade diferente. Este é o aviso e a lembrança desse dia, né? Para quem assim o convidar, de você olhar esse dia como lembrar que existe uma força germinadora e que ela não está germinando porque você quer ou porque você acha que tem que fulano ou beltrano serem punidos. Porque você acha que o negro é diferente do branco, que é diferente do pardo, que é diferente do amarelo, que é diferente do listadinho, que é listadinho do pintadinho. Esta separação racial, de escolha sexual, esta separação não existe. Cryon fala uma coisa que é muito interessante, quem não foi nunca vai ser ainda. Ele fala, gente, não existe separação, não existe separação, né? Como ele fala assim, nós somos velhas almas, e como velhas almas a gente já viveu de tudo. Então, se você olha uma pessoa que é extremamente homofóbica, extremamente racista, entenda que ela já se olhou no espelho e se viu daquela forma, porque em outras vidas ela foi. Então, só temos que olhar para ela com compassividade. Então, essa força germinadora é uma força compassiva, é uma força de amor, não é de julgamento, não é de equilíbrio. Então, a energia crística, ela nasce no equilíbrio, do equilíbrio. Então, quando o feminino e o masculino estão em equilíbrio, então a força de Deus Pai e Mãe, em total equilíbrio, se fundem, germina, então, a energia filho. Percebe? Filho. O que é essa força do filho? A força do Cristo. A energia crística, né? A força germinadora. É o germe, né? É o germe, é a vida. Então é super bonito quando você olha. Então hoje, esse feriado, que você possa olhar para isso, né? O que significa isso? E é muito legal porque nessa jornada aí com meu neto, ele vinha fazer perguntas, né? Vinha fazer perguntas. E aí era bem interessante as perguntas que ele fazia. Era assim, se Adão e Eva foram os que
fizeram a percussão da vida no planeta, como que nasceu os negros? Percebe? E assim, criança, gente, 11 anos de idade, com essa sabedoria. Óbvio que tem algo aí que não estão me dizendo. Óbvio que esse livro tem um monte de falha. E eu falei para ele, contei para ele, falei, meu amor, o livro foi escrito por homens de um tempo que eles olhavam, não tinha internet, não tinha consciência. Então, assim, o cara tava ali e vendo aquilo e ele achava que o mundo era isso. Então, imagina uma pessoa que mora num sítio e conhece só o vizinho do lado, o outro vizinho, não acessa mais nada, porque ele não tem nem capacidade de ir, não tem como ir, atravessar o mar, por exemplo. E não, eu acho que todas as crianças estão vindo com essa consciência, né? E aí eu falava para ele assim, imagina essa pessoa, ele acha que todo mundo é igual, porque ele vê o vizinho branco, outro vizinho branco, outro vizinho branco, então só tem branco, o mundo é do branco, percebe? Se ele estava na África, ele ia olhar e vai falar, o mundo é de pessoas negras. E assim foi, né? E assim foi. Então, o livro foi escrito assim, gente. E quando traduzido, porque ali existia uma consciência. E quando eu tenho uma consciência, o que mais que tem nessa frase? O que eu posso perceber? Perceber. Lembra a diferença de perceber e pensar? Quando eu penso, eu tô olhando e tô usando a minha caixinha de ferramenta que só tem lá martelo, serrote, prego, eu só tenho aquela caixinha. Então, eu só posso trabalhar com aquela caixinha. Eu não tenho outras ferramentas. Não tenho. Então, é aquela caixinha que vai me servir. Então, quando eu leio aquela frase, eu vou olhar para minha caixinha de ferramenta e vou supor o que significa aquela frase. E hoje a gente consegue, com a nossa caixa de ferramenta tá sem limite, sem limite. A cada dia você tá diferente, a cada dia você tem uma consciência diferente, a cada dia nós podemos enxergar, ler uma frase e falar, caraca, por que eu não pensei nisso antes? Sabe? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, quando eu já falei assim, quando essa máxima veio, outro dia eu ouvi uma outra, vou contar para vocês já já, mas era assim, penso, logo existo. Então, se eu tô pensando, eu tô criando. Se eu tô pensando, eu tô criando. Então, a lei da atração, vou penso. Pô, mas não funciona. Não é? Então, tem alguma coisa errada para mim. Será que não tinha alguma coisa diferente nisso? Hoje, como que eu uso a lei da atração? A lei da atração existe. Eu tenho que vibrar. Eu tenho que vibrar inteiro. Vibrar. Então, não é só pensar, é sentir, é perceber. Cada célula do meu corpo está naquela faixa vibratória. E aí eu crio aquilo, porque eu vou atrair como um imã, eu vou atrair aquela energia. Então, vibro, penso. Então, onde eu coloco meu pensamento, eu vou entrar naquela sintonia. E aí, para todos os níveis, né? Então, faz espelho, não acredita no que eu tô falando, gente, não acredite, não acredite. Teste. Teste. Senta o bumbum aí, pega um fato que você viveu de dor e sofrimento e olhe para ele de novo. Vai lá. Anda por lá. Olha aquela pessoa falando com você. E perceba o que você vai sentir no teu corpo. Você vai literalmente viver de novo aqui. Talvez estrague o teu dia, mas eu sei que você vai aprender a lição. Se quiser aprender por dor e sofrimento, tá aí um bom prato. O prato tá cheio. E é assim. Da mesma forma, se você tá de mau humor, senta, bunda e vai para um dia que você tava
rindo à toa, mas vai para aquele dia de novo. E começa a lembrar de gato fazendo estrepolia, criança dando gargalhada, e de repente você está naquela frequência novamente. Isso é, penso, quer dizer, eu direciono a minha atenção para um nível e eu estou criando a minha vida naquele nível. Simples assim. Outro dia uma aluna, ela me mandou uma pergunta e ela foi fazer um atendimento, né, com a força de Mika, e ela ouviu uma frase, né, da sua memória lá. Venham a mim os... Como é essa frase? Eu não me lembro. Eu sou uma negação com essas frases bíblicas. Venham a mim os pobres de espírito. Acho que era isso. E ela falou, Lúcia, olha só isso. E eu falei, olha só que interessante. Como as pessoas reverenciam essa frase. Né? Então, quem recebe? Os pobres de espírito. E aí, a gente lembra o desenho que é trazido na ordem de Mika. Não tá nesse caderno, porque faz parte de outro caderno, mas eu vou desenhar aqui para vocês. Aonde? Muito mal desenhado, por sinal, mas dá. Dá para ver, né? Dá para ver. Beleza. Isso é o espírito. E aqui a matéria. Então, aqui nós temos o todo, o tudo que é, Yoderê, Voderê, o sem nome. Em Mika, na ordem de Mika, eles chamam de o inefável, aquele que não tem nome, o vazio. Do vazio veio o espírito e a matéria. Isso aqui, ó, se você olhar e aumentar isso, nós temos literalmente o início da flor da vida. Primeiro, a física. Então, aqui, onde matéria e espírito se conectam, eles chamam de consciência, mente. Se essa mente está ligada ao espírito, é consciência. Se ela está se ela está com a atenção dela para a matéria, ela está pobre de espírito e ela está no ego. Capisco? Se ela está ligada ao espírito, ela está com consciência. Então, quando você ouve aquela frase, vem a mim os pobres de espírito, claro que estão pobres de espírito, estão no ego puro. Mas eu preciso saber disso. Eu preciso ter este conhecimento. E eu falo que o método, eu já estava fazendo o roteiro dele. Eu estava me preparando aqui e aí veio o roteiro. Eu falei, porque eu tô ali na coisa da apostila, né? E hoje eu fiz um trabalho, eu estava me preparando aqui, eu fiz um trabalho, falei assim, que eu tenha clareza de fazer essa apostila e terminar logo, né? E aí veio, então assim, o que é o processo, eu preciso explicar ele como um todo. Então, o que é esse processo? É eu estar num nível tal de consciência, alinhada ao meu espírito, então eu preciso saber quem é o meu espírito. Eu sou a presença divina, além dele, meu eu superior. Então eu tenho que saber a diferença de presença divina, eu superior e mônada. Vai estar na apostila. Que mais que eu preciso saber? Eu preciso estar com a minha mente completamente em quinta dimensão. Como eu consigo isso? Não, hoje eu não tô conseguindo, porque, putz, fazer silêncio aqui dentro tá difícil. Então, a gente vai ter chakras sendo desbloqueados. Chakra do soma, chakra estelar, chakra da ascensão ou o causal e estelar, Então, a gente vai ter chakras que se conectam com a pineal, que fazem o quê? A fusão do feminino e masculino dentro de mim.
Nós dividimos nossos hemisférios, mas por mais que eu limpe minha pineal, ainda não tá. Então agora, o que falta ali? Claro, eu limpo a pineal, mas eu tô ainda com chakras de conexão com ela nem ativos, ou ativos e não funcionando do jeito que deveria. Então, assim, conexão com o meu eu superior lá, o meu estelar, nem sei que ele existe. Então, ponto. Então preciso estar completamente desbloqueado nessa conexão com a Terra e com a fonte. Ser uma via média, ser literalmente um casamento alquímico, ser uma árvore da vida. A energia entra e passa, sem crença, sem... Então, quanto mais eu faço, mais o meu Taurus está perfeito. Então, eu vou ter que falar sobre Taurus, falar sobre a árvore da vida, falar sobre o casamento alquímico. Eu preciso trazer isso de conhecimento. Percebe? O meu roteiro, gente, vocês pensam que é fácil? Não, é muito... Não é fácil, é fácil. Só dá trabalho. Porque você tem que ter uma lógica de ensino. E aí, quando eu tô... Então, eu estou... Ah, e temos outro chakra lá que a gente não falou. Tem o estrela da Terra, mas tem o chakra de conexão, que fica mais ou menos a uns 60 centímetros abaixo do estrela da Terra. Uau, esse eu nem sabia que existia. Pois é. Caps. Então, quando eu estou completamente preparado, eu vou ter uma conexão com os dragões dentro do meu templo interno, falar assim, eu tô pronta. Então eu faço essas iniciações, estou pronto para ser o quê? Via média. Tá, e como que esses dragões chegam? Eles já chegaram, meu bem. O portal foi aberto no Faial. Um grande cálice, né? E que eu mostro ali a foto da caldeira e que está ligado ao grande abismo dentro de Agartha. Só que os dragões, eles podem sair, voltar, não podem fazer absolutamente nada, porque nós temos o livre-arbítrio. Quando eu estou pronta e falo, pode vir que eu vou ser passagem, e aí eles... E vêm para essa realidade, porque hoje eles estão, mas estão em realidades diferentes, né? Eles vêm e ficam aí, ó, gerando a quinta já tá pronta. Quem chega na quinta sente, né? Abundância, natureza, você percebe a quinta. Mas é trabalhar isso. Então é muito interessante quando você, né? Tipo assim, estou pronto, né? E aí tem a prece que você faz naquele momento que você se alinhou, mas as iniciações foram feitas. É lindo o processo, gente. Mas você precisa entender. Para eu entender como funciona, a sua mente te cobra o quê? Caixinha de ferramenta. Percebe? Que é? Ah, tá, milagre. Então, eu sou o canal. Sou o canal por quê? Porque meu chakra soma tá ativado e tá limpo. Meu chakra causal. Isso vai ajudar o quê? Vai ajudar a minha ascensão, vai ajudar a coeficiente de luz, vai transformar o meu ser. Então é super interessante quando a gente tem essa consciência. E essa energia que eles estão trazendo é a energia germinativa. É essa energia, porque não é só Jesus que traz, todos nós podemos trabalhar essa energia germinativa a partir do momento que nós estamos em total equilíbrio. Vivemos nesse equilíbrio. Hoje a gente não consegue, porque a gente põe o pé lá e volta, põe o pé lá e volta. Acaba sendo assim. Essa realidade ainda está densa. Muito. Então, é muito interessante quando o processo é mostrado, né? Então, e aí o roteiro fica tuc, e eu falo, caramba, então tem que falar da pineal, falar dos chakras. Então, é muito legal, porque são conhecimentos que você precisa ter. Não que eles são necessários. Eu poderia dar o processo, fazer a iniciação e você trazer pão, tá?
mas fica faltando. Faltando o quê? Sua caixinha de ferramentas. Perceber, por exemplo, o chakra soma, que é o chakra que fica aqui, né? E que ele tá ligado a essa conexão de feminino e masculino, do prazer, da alegria, porque essa frequência germinativa é pura alegria, é a graça divina acontecendo. Então é super interessante quando você se prepara para o processo, né? E o conhecimento vem. O curso vai ser só dia 6 e dia 8. Os dragões bateram a patinha. Não vai ter dia 9. Eu que tava botando dia 9, porque eu achava que. E eles falam, pai, no dia, e vamos lá. E eu falei, ok. Porque ler, né, trazer o conhecimento, não detém muito tempo. O que detém tempo são as iniciações, literalmente. Não são muitas iniciações. São a iniciação do desbloqueio dos chakras, são de uma vez só. Não é um desbloqueio, é só você ter a consciência de cada um deles. A iniciação do desbloqueio que acontece, né, dentro de nós, que vai ser feito por Hércules e a própria energia de Gaia. Então, assim, e a conexão com esses dragões, a abertura do seu templo interno, para quem não acessa o templo, mas mesmo quem acessa o templo, ter essa conexão com os dragões, e não é um dragão, é o dragão, né? Vem um dragão ali, pum, e cada vez que talvez você chame, vai vir, porque os dragões trabalham essa consciência coletiva, coisa que nós deixamos, né? Nós usamos nosso livre-arbítrio para fazer essa separação, para criar essa separação. Então, nós não nos vemos como um todo. Nós nos vemos separados. Então, como eu comecei a live, o negro, o homossexual, o branco, o amarelo, separados. Na realidade, tira a pele, tudo igual. Tira a pele, tudo igual. Tudo igual. Então, assim, tira a escolha de ser feminino ou ser masculino, de gostar de um jeito, tira essa escolha, tudo igual, não tem diferença, nós somos uma unidade, mas trabalhamos em separação. Então, quanto mais quinta, por isso que é um método, porque você aprende e você faz, e cada vez que você tá fazendo, você tá mudando, por isso que é o método. Né? E é guiado pelos dragões, porque realmente eles que estão ali germinando essa energia. Né? Os dragões celestiais, eles são os dragões que têm o acesso a essa força crística com uma facilidade assim, impressionante. Né? São elementais como? Eles estão muito, muito, muito próximo aos Elohim. Muito, muito. São forças, né? São forças. Mas se mostram, né? Como os dragões. Então é bem interessante. Então é isso, sabe? Eu me divirto, assim, quando as coisas vão acontecendo comigo E foi muito interessante, porque ontem eu mudei minha casa inteira. Mudei tudo. Tira sofá, bota poltrona. Mudei tudo. Mudei lugar, tapetes, fiz uma... Eu ando pela casa, agora eu tô me adaptando à nova, sabe? Porque eu estou me adaptando a esse novo eu, né? Que descortinou depois de todo o processo que aconteceu no Faial. Então, assim, o método é óbvio, como Metatron, né, na ordem solar, eu falei, quando eu fui para o Egito e vivi morte e renascimento, e aí eu falei, mas o pessoal vai viver esse negócio, ninguém vai aguentar. Ele falou, não, é você só pro assentamento. Eu falei, thank you. Obrigada, gratidão. E é a mesma coisa, né? No Faial, quem viveu os processos fui eu, e eu tô assentando isso. Mas é muito bom, sabe? Continuo escolhendo a mesma coisa, Então, só me faz sentir
feliz, sabe? Me faz sentir muito mais leve. Em relação às mudanças, que eu comentei, ontem uma pessoa veio com uma sugestão, eu achei super interessante. Vai haver mudanças, que eu percebo que talvez esteja muito profundo para o público em geral, por isso que as lives não estão trazendo uma energia que eu gostaria, né? Não é resultado, mas é assim, consciência mesmo, né? Consciência. Então, eu realmente tô querendo fazer algumas mudanças, tô olhando como que eu vou fazer. E é óbvio, né? Que aí vai ter os dois lados. Quer receber? Ok, vamos lá. Então, mas isso vai acontecer. Sei que no momento certo, porque literalmente estou nesse momento eu estou focada no método. Então, pessoal, vou trazer a energia, como é, então eu contei para vocês como é estar fazendo o método, como é você escolher participar desse curso. Eu falo que vai ser uma mudança consciencial para você, vai ser uma mudança de consciência, vai ser uma mudança de cultura, porque conhecimento também faz com que você olhe e interprete as coisas de forma muito diferente. Vai ser uma ferramenta de trabalho, não vai deixar de ser uma ferramenta de trabalho, você vai poder trazer essa energia para outras pessoas. E não é um método de uma ferramenta como você, eu quero, é uma energia, você vai cobrar. Eu não olho para essa forma, se alguém quiser cobrar, problema é dele. Problema não, é uma escolha dele. Não vou estar, não é algo que está ali, não é registrado, porque é algo que nós estamos fazendo. Se você percebe que a pessoa, para receber, precisa fazer essa troca, e isso é importante, né? As pessoas não têm noção disso. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa do sistema dos registros falando assim: olha, eu queria te mostrar o meu novo publicação de propaganda porque eu quero fazer atendimento gratuito. Eu falei: bebê, você não pode fazer isso. Mas não tenha mais. Por que ela vai fazer atendimento gratuito? Tipo, todos os atendimentos vão ser gratuitos. E aí, todos os outros leitores, o que ela tem de melhor? É um sistema, tem regras, né? Tem tabela de preço, tal. Quando alguém, sinceramente, quando alguém falar, eu vou atender de graça, eu falo para você, essa pessoa não é boa. Eu falo para você, essa pessoa não é boa. Sabe por quê? Porque ela não tem culhão para cobrar. Porque ela acha que então eu tenho que fazer, ou ela se acha o melhor. Ela se acha tão boa que, sabe, isso é ego puro. Quer fazer doativo? Beleza. Por quê? Por qual motivo? Eu quero uma semana de doação por causa do Dia das Mães, uma semana de doação ou um mês de doação por causa para os gaúchos. Seja lá o que for. Isso é uma coisa. Percebe? Agora, eu vou atender de graça. Eu falei, querida, se vier 500 pessoas, o que você vai falar? Eu lembrei de uma situação, quando eu dava curso de Carona Rei, que tinha um símbolo, né, um código de luz, que é de materialização. E ele nossa, é uma bomba. É uma bomba. E eu lembro de uma aula que uma pessoa, e ela tinha assim, ela tinha as pernas bem pequenas, era bem interessante, ela era bem baixinha assim, então ela tinha um pouco de dificuldade de locomoção, porque ela tinha tido alguns problemas quando criança, né? E ela usou aquele símbolo para falar que ela queria atender 6 pessoas todo dia, 6 pessoas todo dia. Só que ela não tinha um espaço. Ela ia na casa das pessoas para atender. E aí passou, sei lá, um mês, e ela chegou para mim e falou assim: estou desesperada. Eu falei: por quê? Porque eu não tô dando conta. Eu falei: por quê? Porque apareceu 6 pessoas para eu atender todo dia. Eu falei: nossa, que legal, né?
Só que um era num bairro, outro era no outro bairro, outro era no outro bairro. Eu falei, e aí? Às vezes, o que nós desejamos é puro ego. É ego. É esse alinhamento com a matéria. Por mais que eu esteja fazendo de graça. E eu olhei isso, né? Eu criei essa pessoa vindo falar comigo hoje. E eu tô fazendo isso. O que que eu tô entregando? Tanta coisa de graça. E as pessoas estão simplesmente pegando o que eu falo e... Percebe? Eu percebo todas as minhas criações. Então, tá na hora de eu ouvir os meus próprios conselhos para essa pessoa. Ela foi o meu espelho. Ela foi o meu espelho. Eu criei esse espelho, gente. E isso é importante. Isso é importante. Para mim é assim, opa. Vou continuar fazendo live? Vou continuar fazendo live. Mas talvez não 3 vezes na semana. E vamos ter um grupo VIP para estar ali e realmente aquelas pessoas receberem tudo que eu tenho para dizer, mas de uma forma exclusiva. Olha que lindo. Exclusiva. Então, gente, a gente não sei como vai ser ainda, mas vai ser. Porque essa criação de hoje foi o sinal que eu tinha pedido, né? Me dá o sinal. Então, venha lá. Porque chegar aqui, gente, fazer 3 vezes na semana live e simplesmente ser muito raso, não serve para mim. Talvez, então, seja lives menores, para fazer divulgações, não sei, também não é uma coisa que eu me adapte muito. Eu realmente não me adapto muito nisso. Então, não sei, ainda tenho que achar esse equilíbrio, porque para mim é importante trazer consciência, mostrar realmente conhecimento que as pessoas possam colher, né? Porque eu sei que tem muita gente que colhe, muita, mas muitos não. Muitos. E essa coisa, por exemplo, aqui no Insta, de entra e sai, eu já cansei de falar, nem olho para eles. Desculpa. Mas sabe? Tipo assim, É importante a gente olhar para o nosso trabalho. Esse é o meu trabalho, né? Então, não quero voltar a atender, não me faz mais a cabeça, não quero mesmo. Parar de fazer e ter esse buffer todo, né? Todo esse conteúdo. E para mim também não é uma escolha. Não é uma escolha. Mas eu tenho que achar um equilíbrio em relação a tudo isso. Ainda vai surgir, né? Eu queria muito fazer um canal, como essa pessoa ontem me deu a dica, faz um canal de membros, mas eu fui olhar e depois o Sol pode ver para mim, mas no YouTube é só para quem tem 100 mil seguidores. Eu acho ilógico isso. Mas parece que aqui no Instagram eu consigo fazer alguma coisa. Mas eu sei que eu acho que eu consigo fazer no meu próprio site, né? Ter uma área dentro do YouTube, gravar, porque eu já vi pessoas fazendo isso. Mas então, assim, é momento de inovação, né? Faço 64 anos esse ano, entro no meu ano 1, porque coincidência não existe. Minha data de nascimento não é assim, não é somar o seu dia de nascimento que vai dar o ano que você entra, não. É para quem tem o ano 9. Então, se eu somo minha data de nascimento toda, eu tenho o ano 9, que gera a minha vida, né? E esse ano, o número 9 gerando minha vida, tudo é a regra dos 9, né? Sempre, se eu somar os anos que eu faço, eu tô no ano. Então, é bem interessante. Se eu somar 22/7/2024, vai dar o 1. E se eu somar 64, vai dar 1. Eu entro no ano 1. Eu sei que é um ano de começar coisas novas, diferentes, né?
Então, isso é bem importante para mim. Bom, e aí a escolha de cada um, né? Ai, mas você fez isso antes e você tinha 100 pessoas na sua live e Eu falei 100 pessoas que metade não tava me ouvindo, tava fazendo almoço, ou tava tomando café da manhã, ou tava fazendo outra coisa e ouvia, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Essas pessoas realmente, né? Agora, a escolha de estar ali recebendo, essas pessoas vão poder e, inclusive, ter mais acesso, né? Porque um canal exclusivo tem atendimento, tem um monte de coisa, é bem legal. Já tive 1010, você quer saber? 1010. Então, agora botar na mão do time que agora vocês vão ter que dar conta disso. Ela deve estar assim lá, pleno feriado, mas dá conta disso lá no meu site. Tem o site, tem o portal. E aí, como poderia ser, né? Um canal de membros. E ali ter disponibilidade de vídeos, de cursos, de um monte de coisa. Quem tá no canal tem desconto e aí vai. Então eu tô com 1010, gente. Se preparem, se preparem. Porque eu já cansei de falar, para mim o importante não é número e sim consciência. Para mim isso é o maior. Tem que olhar, perceber qual é a espiritualidade maior, qual é realmente o processo e aí tocar. Né? Ficar no raso, nhanhanhã, raso tá cheio de gente fazendo raso, literalmente, né? Aquelas coisinhas de sempre, vamos lá fazer não sei o quê, semana disso, né? Então, vamos lá. Então é isso, vamos lá, gente. Então, assim, eu realmente convido você para semana que vem a gente vai fazendo, falando sobre os dragões crísticos, né? Os dragões celestiais, falando sobre o método. Se você tiver perguntas, traga dúvidas. Como eu vou fazer esse curso e o que eu vou ter, né? Quais são os resultados? E eu não falo para você que você vai ter X, porque o resultado quem vai escolher é você, né? Nós criamos nossa realidade. Não é nada que é trazido que vai fazer. Você vai ter conhecimentos, você vai ter... se você tá vindo, você tá pronto. Entenda isso, é um chamado. E eu tô falando porque já tem 30 pessoas quase. Tem um monte lá que foram... mas, assim, tem muitas pessoas já inscritas. Então, agora eu vou convidar você a receber. Né? O que essa energia traz para você? Traz germinação. Água para um solo seco, fertilizante para um solo estéril. Isso que a energia crística traz. Sabe? É isso. Então, te convido a receber essa fertilização. O que vai brotar daí? Meu bem, o que tem aí de semente? Quantas coisas boas que você tem aí e que não botou para fora, né? O que você veio fazer no planeta? Porque isso tem a ver com o seu propósito, né? Porque no curso a gente... gente, tem que falar disso também aqui. Eu falei que essa apostila vai ser gigante. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos. Feche seus olhos. Depois que eu falei tanta coisa, quem quiser fazer a calibração e sabe fazer calibração, faça calibração. Calibração ajuda a essa energia elétrica que está aí no seu cérebro se dispersar, né? Vai dispersando por todos os seus neurônios que estão em todo o seu corpo. Inspira pelo nariz, mão esquerda sobre o peito, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. O que é isso? Vai assistir as lives de trás, você vai aprender. Inspira profundamente, solta o ar. Vai relaxando, sente seus pés tocando o chão. Vai colocando a atenção em você.
vai colocando a atenção do lugar que você está nesse momento, que você escolheu estar sentado. Inspira. Sinta o seu corpo, ele está confortável? Porque às vezes ele não está, então ajuste-o. Você tem que estar confortável. E não é deitar, não. Porque a gente nunca recebe uma visita deitada. Quem recebe visita deitada é doente. Quem está doente aqui? Uau! Pode estar com patinha para cima, que nem Joe. Joe está de patinha para cima, porque para de inchar essa nhaquinha. Mas eu tô sentada, né? Então a gente recebe visitas assim. Até mesmo doente pede para erguer um pouco mais a cama, para poder viver, para poder perceber, né? Olhar a pessoa e falar, nossa, você lembrou de mim e veio me ver. Isso é uma visita. Então, como que você recebe os dragões celestiais? Percebe? Esse é o convite. Isso é consciência. Como você recebe o que o universo te manda todos os dias. Deitado na cama, babando, faça bom proveito. Quero ver o que vai brotar disso. Não é não? Então, inspira. Sente esse ar entrando, esse ar abrindo as comportas de dentro de você. Quando você inspira, o ar vai para todos os seus alvéolos, vai abrir. E toda a energia que estava parada lá, e gás carbônico, vai ser soprado fora. É uma troca. Então, o quanto que o universo já está te mandando através da força toroidal, e que entra e vai trocando de lugar com coisas velhas. Deixa embora. Não serve. Não germinou. Deixa embora. Deixa embora. A terra recicla. Então sente a terra sobre você e simplesmente recebe. Já começa a receber. Os dragões nem chegaram ainda, você já está recebendo. Olha que delícia. É os preparativos para a visita. Né? Você deixa a sua casa arrumada, cheirosa e fala, uau! E aí você mesmo é a sua visita, né? Muitas vezes. E é tão gostoso isso. Então vai se preparando, vai se posicionando, presente, consciente, totalmente dono de si, né? Não num aspecto egoico, mas num aspecto de estar. Estar. Nós precisamos ser, estar, criar. Como? Com consciência, com presença. Então, enquanto você está aí, eu vou me preparando, já me preparei antes, né? Mas agora eu vou E quando você entra no método, né? Porque as iniciações já aconteceram, então quando você vai praticar o método, você só tem que ficar. Então é importante, por exemplo, que eu esteja completamente neutro. Eu posso pedir, olha, eu peço que os dragões tragam a vocês a energia da abundância. Esse é o meu pedido. Mas é óbvio que isso vai depender de cada um, né? E eu vou ser minha via média disso. Então, lembrando, os dragões, eles passam por mim e saem. Eles usam o meu Taurus para chegar nessa realidade. Porque eu uso o meu livre-arbítrio de estar aqui, de escolher
ser essa via de passagem. Então imagina você ser uma via de passagem. Falar para vocês assim, apenas as percepções que eu tenho. Primeiro, é como se eu estivesse flutuando. É como se minha consciência ficasse muito mais no tórax do que no corpo. Porque eu não sou só o corpo, né? Nenhum de nós é. Nós somos um todo. Depois é perceber a temperatura, é muito interessante, porque a temperatura ela não aumenta, para mim ela diminui. É como se eu tivesse agora me lembrei da caldeira. É, literalmente esse friozinho do rodopiar deles por nós. E ao mesmo tempo que eu me sinto flutuando, eu me sinto literalmente ligada à terra, ao meu eu superior e à minha mônada e à fonte, como se eu estivesse dentro de um tubo gigante. É muito interessante, diferente de outros, mas é muito interessante. Por isso que eles chamam de árvore da vida. E Siddhartha fala, você é a sua árvore da vida. E essas energias chegam para todos. Essa energia crística, né? Essa força germinadora. Quanto mais aberto você tá, mais você recebe. Se você tá trancado, algumas áreas estão travadas, é óbvio que ali elas vão chegar também. Talvez você as enxergue. Enxergue as áreas que estão barrando o seu tórax. Quem recebe também começa a perceber as crenças. Ah, será que comigo vem? Ai, será que eu vou conseguir? Ai, será que eu vou ter dinheiro? Ah, será? Ai, e se acontecer alguma coisa? E se o futuro? Isso são barragens do fluxo. Pergunta, você está pronto para morrer? Você pode morrer daqui 10 minutos. Pum. E se? E eu conto para vocês que são 9 meses de bardo, né? Um preparo de 9 meses. Então, a pessoa que vai morrer, ela sabe que vai morrer, viu? Tem jeito não, ela sabe. Se ela tá consciente, então... Vamos olhar os nossos medos, percebê-los. Só quando você olha algo é que você pode abrir mão dele. Ah, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de morrer sozinha. Alguém já morreu de braço dado com alguém e levou junto? Né, gente? Vamos à lógica aqui. Percebe essa energia? Quão gratificante ela traz esse movimento para dentro de você. Até mesmo para nós entendermos, percebermos e vermos o que está ali parado, barrando o fluxo do tórax.
Inspira. Não perca, não deixe se flutuar também, não. Por mais que eu, como trazendo a energia, tô firme, fique também. Quando você inspirar, sente seus pés tocando o chão, porque aí todas as energias que vão ser trocadas podem ir embora. Para muitas pessoas que fazem um curso e tem catarse depois, é porque elas não deixam sair, se conectam completamente com a Terra. É importante isso. Muitas têm, eles estão falando, muitas têm a crença de eu preciso sofrer para mudar. Respira, solta o ar. Bom, como eu falei ontem, a gente poderia ficar aqui horas, porque essa energia não é uma energia de que chega e fala, tá, chego. É uma energia de precipitação, né? De germinação mesmo. Então, é como o sol para uma planta.
pode vir, pode vir. Energia de muito equilíbrio, então podemos encerrar aqui. O meu corpo, né, como a via média, ele se estende, ele fica muito expandido e ao mesmo tempo muito leve, então é como se você relaxasse completamente, mas estando completamente aterrado. E quando eu falo aterrado, não é um aterramento sabe, matéria, chakra básico, não, é conexão mesmo de fazer parte, é muito diferente, fazer parte, é muito diferente. Então acaba, pra mim, cada um eu acho que vai ter uma forma, mas assim, eu sinto, o meu corpo se esfria bastante, né? Então assim, eu tô toda arrepiada, tô toda cheia de frio mesmo, sabe? Quando você vai relaxando, é muito interessante. Semana que vem, pessoal, eu vou trazer sobre esses dragões, algumas consciências que chegaram, a gente vai entender um pouco mais sobre os dragões, porque eu percebo que muitas pessoas ainda codificam, colocam dragões dentro de caixinhas. Ah, dragão é isso, dragão é. Então, eu falo assim, os dracos é uma coisa, você pode botar nas caixinhas. Mas os dragões, né, eles têm, são frequências, são forças, né, são forças. Você vê no corpo, como você vê um Elohim, né, quando você vê Hércules, quando na Terra, né, eles tinham esse acesso à Terra em eras de ouro, os Elohims trafegavam por aqui. Então, por isso, viram uma lenda mesmo, né, de Hércules. E é interessante isso. Então, os dragões também, né? Eles se adensam para ser vistos, se adensam, ajustam para ser vistos. É muito interessante. Uma vez eu ouvi de um ser, se vissem realmente a forma, né, de um Elohim ou de um anjo mesmo, de um arcanjo, talvez vocês se assustassem, porque são diferentes de nós, não são feios, mas são diferentes. É como alguns espaciais, alguns estelares, são bem diferentes de nós. Mas a gente, tudo tem que ser bonitinho que nem nós, né? Por isso que Jesus tem que ser branquinho, de olho azul, né? Então, mas é isso. É a evolução, entre aspas. É a evolução. Então, pessoal, semana que vem a gente vai estar falando desses seres, né? Dos dragões celestiais, dos dragões crísticos, esses que têm essa capacidade de trazer essa frequência neles, né? Então, vamos tirar completamente as dúvidas de quem tiver, né? Sobre o método, né? As inscrições se encerram semana que vem, então assim, convido você para olhar. Os dragões fizeram valores, é um valor super confortável, né? Tem um ancoramento aí nesse valor, todos os valores dos cursos têm ancoramentos, que é o 777 nesse caso, porque ele tem um ancoramento de muitas camadas, você está acessando muito conhecimento. Então é isso, né? Quem quiser sentir esse chamado para aprender, para ser a via média, para fazer uma diferença, principalmente no seu conhecimento, na sua vida, frequencial, tamo aí, tá? Pode me mandar um WhatsApp. A inscrição é comigo, não adianta mandar para outros, vão acabar vindo para mim, então pode me mandar direto no meu WhatsApp. Se tiver alguma pergunta também, tô aqui para responder, ok? Gratidão, o coração às vezes fica disparado, né? E o processo é cada um vai viver o seu,
né? Quantas coisas que às vezes a gente está guardando aí que precisa soltar. Coisas que precisam soltar, coisas que precisam agir, né? Colocar em prática. Quantas coisas que a gente está deixando, sabe que nem guarda-roupa? Que depois eu arrumo. Fecha a porta, não tô vendo, depois eu arrumo. Mas muitas coisas dentro de nós que estão impedindo Taurus a girar como deveria. O curso vai ser dia 6, né, no portal 66 à noite, tá? Ele começa dia 6/6 à noite. Tem uma parte, uma boa parte, né, das 19 até as 21h30, 22 horas. Ele tem muitas coisas, o pessoal vai receber apostila, não tem certificado, ok? Esses cursos realmente não tem certificado, mas recebe a apostila. E aí, dá continuidade, né? Você vai estar dentro de uma egrégora ali, vai ser realizada esse preparo, e dia 8, o dia inteiro, né? Começa às 9h30 e vai até às 18 horas, 18h30 mais ou menos, só no sábado, o dia inteiro. Então, dia 6, que é uma quinta, né? À noite, que é o dia do portal, por isso que eles chegam, porque é um portal de Gêmeos. Foi ancorada essa energia, aberto o portal nos Açores, dia 5/5, para que esse curso acontecesse 6/6, né? É um método que, na realidade, o portal foi aberto por um outro motivo, mas os dragões fazem essa passagem de dimensões lá. Então, só para quem foi lá no lugar e percebe a energia que tem lá, né? Então, é bem interessante. É uma parte da Atlântida, né, pessoal? Então, entenda, aonde começou a queda, nós vamos começar realmente a construir uma dimensão diferente, uma realidade com outra consciência, ok? Então é isso. Gratidão a todo mundo, viu? Ótimo final de semana para todos. Namaskar, pessoal. Gratidão. Tchau, pessoal.